Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E no Por Aí de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre informação geográfica e saúde. E para me ajudar eu trouxe um especialista, o Alberto, que vai se apresentar um pouquinho melhor. Oi Gustavo, olá a todos. Meu nome é Alberto, eu sou geógrafo. Atualmente faço mestrado em Engenharia de Biosistemas na UF e trabalho na AIG, que é a Assessoria de Informação Geográfica, que é uma assessoria que faz parte da Superintendência de Vigilância e Saúde, que por sua vez faz parte da Secretaria Municipal de Saúde. Então, Alberto, sempre bom estar com gente da geografia aqui. E eu tenho uma questão que é a seguinte: como uma equipe de geógrafos, pode contribuir para a saúde pública, para melhorar a saúde da nossa população aqui do Rio de Janeiro? Então, nós temos que ter em mente que a geografia, o geoprocessamento, ele representa uma linguagem visual através do mapa do que acontece no espaço geográfico. Portanto, no nosso caso, na saúde, nós conseguimos ter uma dimensão do que ocorre nos territórios de saúde do Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui o exemplo do mapa, que são as áreas programáticas da saúde no Rio de Janeiro, no território do Rio de Janeiro, que são divididas entre 10 territórios. Portanto, Gustavo, as áreas programáticas da saúde são essenciais para a gestão dos territórios de saúde do Rio de Janeiro. E aí como o geógrafo entra nisso? O geoprocessamento, nós partimos da premissa, como disse anteriormente, que o geoprocessamento em geografia consegue trazer a dimensão espacial do que ocorre nos territórios, no espaço geográfico e, novamente, nos casos da saúde no Rio de Janeiro. Então, Gustavo, o nosso trabalho na AIG reforça essa ideia do mapa como uma representação visual do espaço. E o nosso trabalho consiste no georreferenciamento de casos de agravos de doenças no município do Rio de Janeiro, entre outros, entre outras questões, como treinamento dentro da SVS, para outras equipes, outras superintendências, mapeamento de casos, georreferenciamento de casos e por aí vai. Muito bacana saber disso. E aí, Alberto, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você destacaria, assim, quais projetos da AIG que você acha que nossos alunos aí deveriam conhecer melhor? Nossa, nós temos um monte de trabalhos na AIG ao longo de mais de 10 anos de assessoria. Nós trabalhamos com georreferenciamento de casos, mapeamento de arboviroses como dengue, zika, chikungunya, que compõem esse leque de arboviroses, mapeamento de outras doenças como sarampo. Nós também trabalhamos com mapeamento nas Olimpíadas de 2016, mapeamento das unidades de saúde próximas às instalações referentes à estrutura, as estruturas que foram utilizadas nas Olimpíadas de 2016 e tantos outros projetos que foram feitos ao longo desses 10 anos de AIG, um pouco mais de 10 anos de AIG. Muito bacana. E aí, dentro desses projetos que você está dizendo, você destacaria algum assim que você acha que é mais interessante ou que é mais complexo para poder falar um pouquinho mais? Acho que todo mundo está próximo da questão da Covid-19 e eu destacaria esse nosso processo de mapeamento, essa nossa metodologia de trabalho, que foi e está sendo essencial para reduzir os danos causados pela pandemia, encurtar esse tempo de pandemia e todos os danos que a pandemia causou. Sobre essa questão muito interessante de georreferenciar, essas informações sobre os agravos, eu acho que a gente tem uma imagem, tem uma imagem que a gente pode mostrar aí, produzida por vocês, Aí pode... Nosso trabalho consiste também no georreferenciamento, que seria geo, que significa terra, e referência buscar uma localização no espaço geográfico. Então, nós temos aqui o exemplo trouxemos o exemplo de qualificação de endereços após o nosso processo de georreferenciamento. Nós utilizamos aqui o exemplo de Santa Cruz, do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. É importante lembrar que as análises feitas pela Covid-19 não foram feitas pelas áreas programáticas, mas sim pelas RAs, pelas regiões administrativas, que no município do Rio de Janeiro são 33. E aí é importante a gente ter em vista nesse nosso trabalho, nesse nosso processo de referenciamento, tem um exemplo aqui no nosso mapa, na nossa tabela, de bairros que foram sinalizados inicialmente em outros bairros, mas na verdade eram localizados em Santa Cruz. Perdão, não eram bairros, na verdade logradouros, endereços que eram localizados em Santa Cruz, mas foram indicados em outros bairros. Isso, para o nosso processo de monitoramento, para o processo de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, iria alterar o
poderia alterar todo o processo final, né, de mapeamento e posteriormente de monitoramento. Então nós trabalhamos com esse processo de qualificação, seja verificando endereços ou até mesmo a grafia, a questão da grafia. Isso tudo parte da nossa metodologia de trabalho de georreferenciamento. Voltando aqui para mim, então deixa eu entender uma coisa. O interessante da gente saber exatamente onde está acontecendo determinado agravo ou determinado caso, seja de uma arbovirose, seja da própria Covid, isso ajuda bastante na hora de planejar, de saber qual unidade de saúde precisa de um reforço, onde precisa de uma atenção melhor, né, para poder atender melhor aquela população, justamente ali em qual parte da cidade mais precisa, né? Seria mais ou menos isso? Perfeito, Gustavo. A gente tem que entender que o nosso processo de trabalho ele parte de uma escala municipal, mas o impacto é local. As unidades de saúde elas atuam em escala local. Então é essencial ter esse georreferenciamento qualificado, validado corretamente, para que as ações de gestão de território da Secretaria Municipal de Saúde sejam feitas de forma correta. Uhum. E chegando já no finalzinho, a gente tem um outro produto da AIG justamente sobre a pandemia, né, da Covid-19. Então, Alberto, você pode mostrar para a gente no mapa? Claro, posso sim, Gustavo. Então, Gustavo, aqui no nosso processo de trabalho de mapeamento e de referenciamento, nós geramos aporte informacional para a Secretaria Municipal de Saúde, em que foi possível fazer um monitoramento do agravamento da evolução e de avaliação de risco de casos de Covid-19 ao longo da pandemia, né? Então, esse processo é essencial para a tomada de decisões, gestão política pública. E é importante ressaltar também que todos esses dados eles são disponíveis gratuitamente, estão disponíveis aí no painel da Covid, disponíveis no SIC, que é o Centro de Inteligência Epidemiológica, tudo pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, Alberto, eu quero agradecer muito a você, agradecer toda a equipe da AIG por esse trabalho aí que é tão importante para a saúde da nossa população e também por compartilhar e mostrar para a gente mais uma coisa que o geógrafo pode fazer. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço a todos. O nosso Por Aí vai ficando por aqui.